Fala, rapaziada, vamos ver aqui os palpites da mídia sobre esses confrontos aí da Copa do Brasil, as quartas de final, Cruzeiro e Galo, Corinthians e Atlético Paranaense, Vasco e Botafogo, Fluminense e Bahia, e tem aí treta rolando. Renata Fã aposta no Botafogo, tem atleticano se doendo porque queria a final com Botafogo e Galo, e aí a Renata Fã aposta no Botafogo ganhando do Galo de novo, mais uma final seguida pra gente eliminar não, ganhar o título em cima do Galo, né? Seria pra acabar com o galinheiro de vez. Tem aqui Sport TV, o Rizek apostando no Botafogo, passando contra o Vasco, o Eric Faria também. Tem muito conteúdo, tem aqui Sport TV, tem o Alex Escobar no Globo Esporte, tem o Wallace Borges comentando os confrontos também, tem aqui a Placar TV e tem muito conteúdo para vocês, tá cheio de conteúdo sobre o Botafogo aqui, um em cima do outro. Então antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, live Pix aqui em cima, Pix do canal ali em cima também, embaixo link do canal de inscrição, link do nosso canal reserva, o principal, o Instagram e muito mais. Tamo junto, bora pro vídeo, depois a gente retorna. Muito boa tarde, gente boa, Globo Esporte chegando e a gente já começa com a notícia do dia. Já tem time carioca garantido na semifinal da Copa do Brasil. Hoje mais cedo rolou sorteio e vai ter Vasco e Botafogo nas quartas de final. Podemos ter carioca na decisão, porque quem passar desse clássico pega o vencedor de Bahia e Fluminense. Do outro lado da chave tem o clássico mineiro, Atlético e Cruzeiro, e Atlético Paranaense e Corinthians. Todo mundo que está do lado esquerdo, que você está vendo no telão, faz o primeiro jogo em casa. Inclusive, aproveito para dizer, a diretoria do Vasco já disse que vai jogar em São Januário. As partidas vão ser na última semana desse mês e na segunda semana do mês que vem. Botafogo e Vasco só se enfrentaram uma vez na história da Copa do Brasil, foi em 2020, e deu Botafogo, com o Matheus Babi, o homem que aprendeu tudo no América, né? Ele fez o gol da vitória por 1-0 no Newton Santos, a volta foi em São Januário, o jogo foi 0-0, o Botafogo então avançou para as oitavas naquele ano. Bom, quinta-feira é a vez do atual campeão da Libertadores. Estou falando de Botafogo, que vai enfrentar a LDU, jogo de ida dessas oitavas de final da Libertadores. O jogo vai ser no Newton Santos. Lucas de Sena vai contar tudo sobre Botafogo pra gente. É contigo mesmo, Lucas. Oi, Escobar, muito boa tarde para você, para todos os amigos e amigas que nos acompanham. O Botafogo hoje vive um dia especial de comemoração. São 121 anos de futebol na história do clube. Não vai ter nenhuma comemoração física, apenas homenagens nas redes sociais. Uma delas diz respeito aos grandes craques como Garrincha, Jairzinho, que ganharam estátuas aqui no Newton Santos. E tem jogador chegando, desembarcando hoje no Rio de Janeiro, tentando fazer história também. O atacante espanhol Cris Ramos estava no Cádiz da Espanha, deve passar por exames médicos e, se aprovado, assinar contrato por 3 anos. O Botafogo ainda busca um zagueiro. Alex Vinícius, do Atlético Goianiense, é o plano A. O Botafogo já inscreveu 5 reforços para a Libertadores. Neto, Montoro, Arthur Cabral, o Joaquim Correia e ainda o Danilo. Esses jogadores já estão à disposição para o jogo de quinta-feira aqui no Newton Santos contra a LDU. 26 mil ingressos já foram vendidos para essa partida. Forte abraço, Escobar. Vai estar cheio, vai ter festa. Muito obrigado, Lucas de Sena. Botafogo tem um goleiro novo, hein? Ou um novo goleiro, Neto, amarradão lá, cheio de dente, de volta ao futebol brasileiro depois de 15 anos lá na Europa, vai vestir a camisa que já foi do pai dele. Às vezes, paro para pensar como a vida e seus caminhos nos levam sempre para a direção correta. O texto e a foto da postagem de Neto numa rede social foram uma homenagem ao pai, Norberto, e ao Botafogo. Norberto, que era conhecido como Betão, foi reserva do clube em 1981. Camisa botafoguense passada de pai para filho depois de mais de 40 anos. É uma coincidência bastante grande. Conseguir me transformar em um jogador profissional, em ser um goleiro profissional, justo ao meu pai. Não só pelo fato de ele ter jogado a Botafogo, mas porque ele foi um jogador de futebol. Neto está com 36 anos e chegou com um currículo fortíssimo. Seleção brasileira, Arsenal, Juventus, Barcelona, Valência, Fiorentina. Estava no Bournemouth da Inglaterra. Posso jogar, já está tudo perfeito. E fisicamente, graças a Deus, tô muito bem. Eu estava em pré-temporada já há mais de um mês já. Meu último jogo foi no domingo passado. No clube já tive 2 treinamentos, então estou ótimo. Mas jogar pode não ser tão simples assim. Afinal, o elenco ainda tem John, goleiro das grandes conquistas do ano passado, e esteve para sair para o futebol inglês e acabou ficando. Já tive a possibilidade
estar em outros vestiários com jogadores de altíssimo nível. Nesse caso, como você referiu ao John, que tem uma história muito importante nesse clube. Neto certamente quer estar um dia numa dessas fotos, como aquela de momentos marcantes do Botafogo. O John está lá, foi campeão brasileiro e da Libertadores ano passado. A boa notícia para o torcedor botafoguense é que John e Neto vão estar à disposição do técnico David Ancelotti para o jogo aqui no estádio Newton Santos, na quinta-feira, contra a LDU pela Libertadores. Foi tudo muito rápido, tudo aquilo que me foi apresentado bateu muito com a minha filosofia, com a ideologia que eu tinha para esse momento da minha carreira. Então, acredito que quando as coisas encaixam e quando o cavalo está selado, você tem que montar e você tem que seguir, não tem como. Para o final da Copa do Brasil mesmo, não é? Porque o sorteio reservou este cenário. Atlético Mineiro e Cruzeiro, galo e cabuloso. O Everton tá tomando calmante desde já, obviamente. Lógico que o Galo vai ser engolido. Atlético Paranaense. João Paulo Capelanes, o maluco, versus Corinthians do Ronaldo, que é outro doido. Ia ser o São Paulo ali, hein? Capelanes Já pensou? Interrompeu um clássico, hein? Então, aí do outro lado temos clássico carioca. O Vasco da Gama enfrenta o Botafogo e o Bahia joga contra o Fluminense. Agora a pergunta é direta e reta. Quem será o campeão da Copa do Brasil? E nós vamos começar com os mais óbvios aqui. Ronaldo, o primeiro palpite é seu. Quem será o campeão? Você já sabe, Bezerra. Já sabe quem vai ser o campeão. Nós sabemos, aquela menina da internet tá voltando com tudo em 2025. Porque, olha, vai pegar um time pela frente essa semana que vai acabar com a... Tá bom, vamos parar a chave. É Corinthians. Corinthians. Sabe por quê? Contra tudo e contra todos. Tem gente copiando até isso. E o pior, estão copiando o Poropopó. Que coisa feia, meu. O Poropopó estão copiando. Tá tendo isso? Estão copiando, menino. Então, João Paulo Capelanes, São pra Jorge. você, quem será o campeão da Copa do Brasil? Sem clubismo. Sem clubismo. Vou ficar de camarote assistindo o desespero do Ronaldo. Aqui, ó. A mesa, o escritório não é pra isso. O Atlético passa tranquilo do Corinthians, pega na semifinal o Cruzeiro e na decisão a gente vai enfrentar, sabe quem? O Botafogo. E afinal, o Atlético vence o Botafogo. O bi da Copa do Brasil é realidade. Furacão campeão. Como bi? Vocês ganharam uma? Ganhamos 2019. E quem? Do Inter. Sabe quem era o técnico do Naquela Inter? época você estava na primeira divisão, só pra lembrar. E não tinha Odair tava do outro lado, né? Agora é o seguinte, Chico Garcia, pra você, quem será o campeão da Copa do Brasil? Fluminense. Olha, Tem que dormir Renato no sofá Gaúcho, mesmo. chora coração. Tem que dormir no sofá na casinha do cachorro. Tem amores maiores, A Mila tem que fazer isso com você Tem mesmo. amores maiores. Vai. Tem amores que são maiores que outros. Vai. Marco Aurélio Cunha. São Paulo que não vai ser, né, doutor? O que é legal é que nem o Atlético. Mas o Atlético tem chance, doutor, porque eliminou vocês. Tem chance, tá no jogo. A nossa conversa é outra. Nossa conversa é Libertadores. Vai falar de Copa do Brasil. Essa soberba. Soberbinha, vai. Mas eu acho que dá o... pintar o cabelo já. Botafogo. O Botafogo jogou muito bem o último jogo, tá recuperando seu prestígio. Botafogo. João Pedro Sgarbi. Bem rapidinho, o Chico falou que ama mais o Renato Gaúcho do que a esposa, foi isso que eu escutei aqui? Não. Foi isso aí mesmo. não, Ele tá, falou só que tem pra entender. amores e amores. Mas não é de... Mas, ó, eu vou surpreender aqui, eu vou acertar. Eu tenho certeza que eu vou acertar. Lá o Bahia. Bahia. O Bahia vai ganhar essa Copa do Brasil. O Bahia, tamo junto, Sissão. Você vai ser meu fechamento, irmão. Faço das palavras dele a minha. Mito. É um mito. O Rogério Ceni, O ele sabe Cicinho ser voltou campeão. das férias e ele voltou entrosado, acasalado com os Porque é entender. Eu só não gostei do... Isso faz Glórias à paz. Lá tava frio, lá tava calor, eu voltei agasalhado. Agora acasalado, não. Assim, Não foi isso que ela quis nós estamos dizer, falando, não. o cara acostumado com decisão é um mito, gente. Vocês vão ver o Bahia surpreendendo. Bahia. Vai, Ulisses, sem medo de ser feliz. Mas você foi muito bem na sua frase. Foi espetacular. É isso aí mesmo, os dois. Oi, beleza. É o seguinte, para o Corinthians, é a cara do Corinthians. É a cara do Corinthians. É a cara do Corinthians. O que é? Não, time mal montado, time ruim, time não sei o quê, ninguém acredita, vai lá e ganha a Copa do Brasil. O Corinthians vai ganhar a Copa do Brasil? Na minha opinião é, porque você acha que o time vai ganhar?
Everton Guimarães, agora eu quero ver sinceridade, sentir a sinceridade que vem de Minas. Agora nós vamos saber a verdade. O Pedrinho tem mais dinheiro que os Menin, hein? O Cruzeiro também, o Pedrinho tem mais grana que os caras, hein, velho? E aí, Everton, seja corajoso. Vai, Everton. Doutor Galo. Vai, doutor Galo. O Ulisses não aguenta. O Ulisses não aguenta. Quando a coisa aperta, entrega mesmo. Não tem jeito. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. O Cruzeiro já ganhou. O Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil, né? O fato é que nós seremos campeões. Nós seremos campeões de qualquer forma. Quem passar dos dois será o campeão da Copa do Brasil. Mas como o Cruzeiro vai focar no Campeonato Brasileiro e será campeão, eu vou dizer para vocês que o Atlético será o campeão e vai fazer a final com o Botafogo, meio que para devolver o título perdido da Libertadores do ano passado, Renata. Vocês acharam que eu ia ficar em cima do muro, né? Se lascaram, porque eu não pipoco. Ulisses, você não aguenta, você se entrega mesmo, hein? Entregou, velho, doutor Galo. Eu vou surpreender mais ainda no programa. Eu tenho certeza que você virou menina da internet. Não tenha tanta certeza assim. Eu vou além. Eu vou dizer pra vocês quais são os dois times que chegam na final. E quem ganha. A final da Copa do Brasil de 2025 será entre Atlético Mineiro e Botafogo. E o vencedor será o Botafogo. Aí, Renata. É isso. Renato, Tamo junto, Renato. Tamo junto o quê, doutor? Tá eliminado. Tá sorrindo com o dente nos olhos. Ô, doutor, tamo junto. Tá sorrindo com o Mas dente nos estamos olhos. na Libertadores. Por enquanto. E não estamos na Série B. Cuidado, hein, Flamengo? Cuidado, abre o olho, mas não muito. O doutor Galo, hein? Abriu o coração, Everton, doutor Galo. vai, o que você quer dizer aí? Peraí que ele quer falar. Ô Renata. Ô Renata, de que lado você tá, hein? Aqui é Irmandade ou não é? Não, nada disso, não aceito. Você não vai torcer pro Botafogo, não. Se você colocou o Galo na final, e a Irmandade, ô Loura? Não, nessa Copa do você não vai Brasil, me decepcionar, não. Eu te dou a chance de mudar de lado. Por favor, não me Tá bom, eu decepcione. vou ligar pro técnico Cuca pra ver se ele me convence. A Renata tá parecendo ditadura, tá rindo na boca dos outros, Agora o Bandeira vai explicar pra gente como o Botafogo ganhou de 5-0 do Fortaleza em Fortaleza. Eu achei assustador. Achei que tava com defeito a minha televisão lá. Eu não vi o jogo, confesso que não vi o jogo. Mas foi isso tudo mesmo, é? Foi isso tudo. Um amasso. Claro que até Fortaleza tá muito mal? O que tá acontecendo assim? A expulsão com 5 minutos condicionou muito o jogo, dito pelo próprio Ancelotinho. Fortaleza tinha um plano de jogo com o Daverson, bola aérea. O Botafogo tinha uma zaga com o Marçal, que jogou muito, mas não é tão alto assim. E ele é canhoto, lateral esquerdo, jogando na zaga pela direita. David Ricardo, então, Fortaleza, que já força o jogo aéreo, poderia fazer isso no primeiro tempo contra o Botafogo. Só que aos 5 minutos teve a expulsão justa. Aliás, o VAR, que coisa terrível. O Daronco, na hora, viu a entrada na canela do Danilo e o VAR chamou pra isso aí, gente. Nossa. Pra isso. Pegou, não pegou, tem força, não tem força? Claro que tem força, claro que é pra expulsão. O Daronco, na hora, viu, deu vermelho e depois perdeu de 4 a 5 minutos no VAR pra expulsar, porque no áudio ficaram tentando ainda estimular o Daronco a não expulsar o jogador do Fortaleza, mas expulsou e era um zagueiro, então o Paiva teve que tirar o zagueiro, aliás, teve que tirar o Daverson para colocar um outro zagueiro. Aí a dupla de zaga do Botafogo já fica bem mais tranquila, é menos incomodada, e o Botafogo tecnicamente muito bem. Faz esse gol aí. Gol de cabeça do Marçal, nunca tinha visto. Gol de cabeça do Marçal, rapaz. O Marçal que já tinha feito gol contra o Fortaleza lá em 2022. A bola foi muito bem batida pelo Telles. E o Ancelotinho, ele foi muito bem, porque por vezes eu já vi o Botafogo com um a mais e não conseguindo se impor. Aliás, a gente vê vários times hoje não conseguindo se impor com um a mais. O próprio Botafogo é campeão da Libertadores jogando com um a menos o tempo inteiro. Se classificou contra a Laú agora na Libertadores com um a menos desde o primeiro tempo. E o Botafogo fez o gol poucos minutos depois da expulsão e conseguiu se estabelecer em campo assim. Foi um amasso do Botafogo. Aliás, vamos lá. Dos 35 aos 45 do primeiro tempo, o Fortaleza conseguiu jogar, teve ali umas
passagens interessantes no campo de defesa do Botafogo, mas aí sai esse gol muito bonito, é uma jogada lindíssima, porque o Montoro... A bola do Montoro é absurda, né? Aponta, ele quer receber a bola, e aí ele tá marcado, aí ele aponta pro espaço, pra bola ir no Danilo. Quando dá uma bola no Danilo, ele já se projeta, e o Danilo sabe que ele vai dar o passe. Sim. Então ele acha o Arthur Cabral, lei do ex-rival, porque o Arthur Cabral era do Ceará. Arthur Cabral e David Ricardo, né? O Os dois Ricardo marcando, também fez o gol, lei do ex-rival. Então foi muito legal, que termina o primeiro tempo 2-0. O que você pode pensar? Vai voltar o segundo tempo com um time tranquilo, tocando a bola de lado, que nada. O Botafogo foi para cima, bola na trave, escanteio, fez 3-0 com 2 minutos, 4-0 com 7 minutos, aí o jogo acabou. E aí foi só ter tranquilidade, poupar, não sofrer sustos e nem com lesões também, porque quinta-feira tem Libertadores, Botafogo e LDU, 19 horas, no Newton Santos. Aí o Ancelotti foi trocando peça por peça e no final o Matheus Martins meteu um belo gol também, avançando bem com o espaço e voltando aí, ó, tirando bem do goleiro. Mas, no geral, o Botafogo começou muito bem. Antes da expulsão, é muito difícil você fazer uma análise, porque tem 5 minutos de jogo, mas já dava para perceber que o Botafogo estava ficando com primeira e segunda bola. E depois da expulsão, o Botafogo foi dono do jogo muito tranquilo. O Fortaleza já tem um problema grave na última linha de defesa, que isso é corriqueiro em início de trabalho do Paiva. Eles dão os espaços ali entre linhas, e o espaço principalmente entre um zagueiro lateral ou entre 2 zagueiros. E no segundo gol do Botafogo, isso foi muito bem explorado, essa bola do Montoro pro Arthur Cabral. E aí o Montoro saiu no intervalo, teve gente preocupada com lesão, mas não foi lesão. O Montoro, no primeiro tempo, estava tomando bronca do Ancelotti por conta de recomposição, que ele estava muito bem, joga bem com a bola no pé. E o time ganhando, né? E o time tendo que jogar, e o Ancelotti querendo amassar o adversário. E aí, daqui a pouco, o Ancelotti estava imitando ele, falando que ele estava com preguiça. Vai correr assim, imitou o Montoro, vai ficar correndo assim. Aí não sei o que aconteceu, ele saiu no intervalo por conta disso. Aí o treinador ganha o grupo e entra o Matheus Martins e fez o gol, jogou bem o Matheus Martins. Então é até legal, porque um garoto de 18 anos como o Montoro, que joga muita bola, não vai também se achar mais realista que o Rei, porque o treinador já deu logo uma nele, falou, ó, não vai correr não, meu amigo, então toma essa bronca aí. Montoro realmente tomou uma bronca braba do Ancelotti e o Botafogo, com um ambiente tranquilo, venceu por 5-0. Muito boa a vitória. É difícil ganhar do Fortaleza lá. 5-0, então, é mais difícil ainda. Eu não sei se já tinham tomado de 5 de alguém. Não tinha. Na história? Não sei. Maior goleada na história dos pontos corridos que eles tomam em casa. É mesmo? Pontos corridos, certeza. Estou dizendo quantas vezes o Fortaleza perdeu na história dele para qualquer adversário por 5, jogando no Castelão. Já deve ter perdido alguma vez, mas deve ter uns 40 anos isso, sei lá. Mas é por aí, é isso então, mesmo. assim, um placar absurdo, né? Absurdo. E o Botafogo tá meio bipolar no campeonato, né? Tem um pouquinho isso, né? Então, tropeça em casa e ganha de 5-0 do Fortaleza. Time, às vezes, num dia péssimo e tal. A coisa da expulsão, claro, faz muita diferença, né? Não faz, mas se botarmos os últimos jogos... pelo momento do Fortaleza, né? Se botarmos os últimos jogos, contando Copa do Brasil, o Botafogo perdeu pro Cruzeiro, que foi superior no Rio, mas o Botafogo ganhou 2 seguidas do Bragantino e ganhou do Fortaleza fora. É loucura, né? Ganhou 2 seguidas do Bragantino e ganhou do Fortaleza fora. Então, no geral... Esse gol foi qual foi? Marçal fez esse terceiro gol aí, muito maneiro, com o Arthur Cabral fazendo a jogada, e o quarto foi do David Ricardo de cabeça. Pô, o cara deu um golpe de judô nele ali? As comemorações, só maluco no Botafogo comemorando, cara. Ah lá, um puxa o outro, depois o Arthur Cabral fez o gol, o Marçal mais derrubou ele. É quando sai o gol ali, os cara do Fortaleza saindo assim, puta. Mas é muito do momento do Fortaleza, né? Você sabe que nada tá dando certo. Com 5 minutos você perde um jogador, cara, você desmorona. Pois é. Você desmorona, o emocional do time vai lá embaixo. Você está enfrentando o Botafogo, que tem um nível técnico muito acima do Fortaleza nesse momento. Aí você começa a fazer 1, 2, 3, acabou. A Fortaleza tinha dado uma reagidinha com o Renato Paiva em termos de atuações. Você imagina o Renato Paiva antes do jogo, quando ele falou, é hoje que eu vou provar meu valor aqui. É hoje que eu vou dar uma resposta pro Botafogo. É hoje que eu vou, né, me provar contra... Que é normal, né? O cara claro. No Tinha torcedor do Fortaleza na rede social falando, hoje vai ser o jogo mais tranquilo pro Fortaleza, porque o Paiva conhece todo mundo do time deles e lá não tem ninguém que conhece a gente. 5-0. Que loucura. E aí acontece 5-0, sim, senhor. O Vasco agradece. A imposição é muito legal, porque por vezes você vê um time que faz 2-0, o próprio Botafogo várias vezes, e aí para de jogar, às vezes até toma um empate. E o Botafogo não, o Botafogo resolveu jogar para fazer quanto pudesse
E no segundo tempo, o Daronco ficou parado 10 minutos, porque o Bandeirinha, teve isso, hein? O Bandeirinha tropeçou na bola que fica ao lado do campo, ele caiu, se estabacou, foi substituído, entrou o quarto árbitro na bandeira, e 10 minutos de jogo parado. Mesmo com isso, o Daronco só deu 6 de acréscimo, e com 4 ele acabou. Que loucura, né? Não pode, né? Mas foi no segundo tempo? Segundo tempo. Mas aí, assim, quando o jogo tá 5-0, às vezes saldo o cara de gols, nem dá acréscimo. Mas tem que dar, porque no final do campeonato, pra ir pra Libertadores... Mas são jogos diferentes. Assim. Tem que dar. Tem jogo aí que o cara não dá nem acréscimo. Tem jogo que não dá nem deveria. acréscimo. Eu sempre sou pelo acréscimo. Do Campeonato Brasileiro faz uma grande diferença. Sim. E o Botafogo, que vem com a goleada da rodada, com 5-0, que vem crescendo, voltando a crescer, com o Ancelottinho. Ele pico no Ancelotti. O filho do Carlo Ancelotti, que ia ser técnico na Europa, não acertou o time. Será o Ancelotti deve ter dito para ele, vem para cá. Então, vocês concordam que seriam esses os times? Porque eu colocaria um outro time ali junto. Não veio de vitória agora, veio de um empate 3-3, mas o Bahia merecia estar aí. Na 4ª posição do campeonato, o Bahia merecia estar aí. Tá aí, Bahia, 4º colocado, vocês estão rápido, hein? 4º colocado, 7 jogos sem perder no Brasileiro. 7 jogos sem perder no Brasileiro. É uma grande campanha do Bahia e belíssimo trabalho do Rogério Ceni. Com 17 jogos. Eu vejo São Paulo... Eu vejo São Paulo, assim, olhando para o São Paulo, com a chegada do Crespo, ele melhorou bastante. Eu vendo o Botafogo, olhando o Botafogo, não é o menino que chegou lá, nem vai ser. Ele é muito bom, deve ser bom profissional, não conheço. Mas olhando o Botafogo vai ser a estabilidade que vai ter dentro do clube com o problema com o seu presidente, com a SAF. E isso vai refletir dentro do campo. Não tenha dúvida nenhuma de que isso aí. Mas as cobranças que estão acontecendo agora, as coisas que estão acontecendo, isso vai refletir dentro do campo. Então eu vejo São Paulo, assim, com uma perspectiva de crescimento. Por quê? Esse Campeonato Brasileiro não adianta você empatar 7 jogos. Você sempre disse isso. Não adianta, se você empatar 7 jogos, você faz 7 pontos. De 3 jogos você empatar 3. Se você ganhar 3 e perder 4, você faz mais do que 7 empates. Então, cara, não adianta empatar. Tem que atacar. É verdade, você tem que jogar pra ganhar o jogo, cara. Fora de casa. Se você empatar 38, você é um rebaixado invicto. Rebaixado invicto. Por 38 pontos você cai. Eu era garoto e eu ouvia ele no rádio, na Rádio Nacional, era assim. Cícero Melo. Aê! Bom dia, Cícero! Bom dia a você, Abel, aos companheiros, prof. Celso Zelt e a família Leal, Eugênio Leal e o Biratã Leal, meu companheiro de torcedor de Detroit Pistons, como eu na NBA. Estamos aqui na sede da CBF, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, ao vivo, 10h34 da manhã, acabam de sair aí os confrontos da fase quartas de final da Copa do Brasil. E já temos 2 clássicos estaduais. Confronto não perdoa, não. Então vamos lá. Primeiro clássico, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Foi o primeiro clássico, primeiro jogo sorteado. Já deu logo de cara uma rivalidade muito grande em Belo Horizonte, Minas Gerais. Cruzeiro, o maior vencedor de títulos da Copa do Brasil. 6 títulos de campeão contra o Galo, o Atlético Mineiro. Próximo confronto que saiu, Corinthians e Clube Atlético Paranaense. Corinthians pegando, então, o Atlético Paranaense. O terceiro confronto foi mais um clássico estadual. Aí, Carioca, Vasco da Gama e Botafogo. E o quarto e último confronto das quartas de finais, 2 tricolores, o Carioca e o Baiano, Fluminense e Bahia. Então, vamos aí confirmando, Cruzeiro e Atlético, Corinthians e Atlético Paranaense, Vasco e Botafogo, Fluminense e Bahia. As datas base, primeiro confronto de ida, dia 27 de agosto. E o segundo, o de volta, dia 11 de setembro. Lembrando que as semifinais acontecem nos dias 5 e 19 de outubro e a grande final da Copa do Brasil este ano, nos dias 2 e 9 de novembro. Classificados que chegaram às quartas de final já faturaram, por chegar às quartas de final, apenas R$4.740.000. Quem chegar à semifinal recebe R$9.922.000. O vice-campeão, claro, finalista,
33 milhões e 75 mil reais. E o grande campeão recebe um prêmio excelente, 77 milhões e 175 mil reais. Nós vamos voltar agora lá para a sala onde houve um intervalo e vão sair daqui a pouco os mandos de campo dessas quartas de final da Copa do Brasil. Cruzeiro e Atlético, Corinthians, Atlético Paranaense, Vasco e Botafogo, Fluminense e Bahia. Voltamos com você, Abel. Muito obrigado, Cícero Melo, trazendo informações importantes e interessantes. E ele disse que daqui a pouco, então, teremos também a definição dos mandos de campo, que principalmente para o professor Celso e para o Eugênio são importantíssimas. Quem faz o segundo jogo em casa, de não sei olho o quê, nisso. mas isso não quer dizer nada. Quem faz o segundo jogo em casa, às vezes passa e às vezes não passa, e a história mostra isso. Certo ou errado? Errado. Às vezes, muita coisa importante aí, os cariocas todos na mesma perna, né? Só tem o Bahia sobrando ali. O que significa... Vasco, Fluminense, Botafogo e Bahia. Se o Bahia não eliminar o Fluminense, se o Fluminense passar, teremos um clássico carioca na semifinal. Carioca e... Eu ia perguntar... Seria a revanche da Libertadores do ano passado? É possível. O Mineiro tá meio turvo na minha cabeça ainda. Eu ia perguntar do confronto... Seria interessante essa revanche. Eu ia perguntar o confronto Botafogo e Vasco. Para você, já não preciso perguntar. Eu acho que a distância é muito grande nesse momento, né? No plano técnico. Eu acho que a maior discrepância, a maior diferença está nesse confronto, em termos técnicos. A gente olha a qualidade técnica. Botafogo é muito mais time que o Vasco no momento. Exatamente, é isso. Mas não tem a rivalidade local? Tem uma história, né, de que o Vasco tem mais vitórias ainda, né, durante toda a trajetória do confronto do que o Botafogo. Chegou um momento, acho que deve ter mudado isso, não tenho os números atualizados, que o Vasco tinha o dobro de vitórias do Botafogo. A diferença... É o clássico carioca em que mais diferença no retrospecto histórico. É o brasileiro. Não tem clássico no Brasil que tem uma diferença como o de Vasco e Botafogo. Mas... Em decisões... Em favor do momentos Vasco. decisivos, dá mais diferença com mais vitórias para o Vasco. Muito mais. Mas em decisões, o Botafogo tem uma história de se dar bem. E hoje, assim, a história fica para trás. O Botafogo é o melhor time que o Vasco. Muito melhor. E assim, o Vasco nem pode se dar o luxo de jogar todas as suas cartadas numa Copa do Brasil, porque ele não pode se dar o luxo de abrir a mão do brasileiro. O Botafogo Embora já tenha cometido esse erro, priorizando a Copa Sul-Americana. O Botafogo está em 3 frentes, mas ele tem muito mais margem para trabalhar essas 3 frentes do que o Vasco tem em trabalhar com 2. É uma situação desesperadora, muito preocupante no Campeonato Brasileiro, né? Sobre o Atlético Paranaense, você falou do Novak, só para registrar, né? O saudoso Novak, né? Faleceu. O Atlético tinha dois poloneses, Novak e Piekarski, jogavam naquele mesmo time. Dessa turma aí, só 2 que estão do mesmo lado nunca venceram a Copa do Brasil. Copa do Brasil inédita só para Botafogo e Bahia. Piekarski depois foi jogar no Flamengo, não foi? Jogou no Flamengo. Tem uma história, depois eu conto nos bastidores aqui, engraçadíssimo. Opa! O Eugênio tá todo enigmático. Eu não posso tendo visões. Tá no caderninho a história. Temos os confrontos da Copa do Brasil, das quartas de final da Copa do Brasil. Vou falar nesse vídeo aqui quem são os favoritos, ou fazer uma análise inicial. Tem jogo que eu acho que não tem favorito. Mas, enfim, fazer uma análise inicial, trazer aqui o que eu acho sobre esses confrontos, beleza? Obviamente você já deve saber quais são os confrontos, você já deve ter sido impactado. Só vou mostrar rapidinho, para quem não foi ainda. Bahia e Fluminense, Atlético Paranaense e Corinthians, Vasco e Botafogo e Atlético Mineiro e Cruzeiro. Esses são os confrontos da Copa do Brasil. Deixe seu like, se inscreva no canal, se puder aí, hype o vídeo. A gente tá com 71.235 inscritos, a nossa meta é chegar aos 71.000 e 300, quem sabe hoje, quem sabe amanhã, mas na realidade a meta mais geral é chegar aos 75.000 o mais rápido que a gente conseguir, beleza? Bom, vamos lá, vamos começar por Bahia e Fluminense, lembrando que os jogos serão disputados no dias 27 de agosto e 11 de setembro, tá? 27 desse mês, finalzinho desse mês, e no dia 11 de setembro é jogo da volta. Bom, vamos lá, cara, aqui eu acho que tem um confronto de times que eu acho que vão ser... A tendência é que o Bahia seja mais ou menos o que a gente tem hoje. Não deve ser diferente. Aliás, eu acho que não deve ser nada diferente. O Bahia vai ser exatamente a mesma coisa. E isso, o que eu quero dizer é... Acho que não vai ter goleiro até lá. Acho que não vai ter um goleiro novo até lá. E eu acho que isso pode impactar. De um lado, um time vai ter o Fábio. Do outro, vai ter um goleiro que não é confiável. Seja Marcos Felipe, seja Ronaldo. Me surpreenderei se tiver um goleiro contratado. Eu acho que o Bahia joga mais futebol que o Fluminense, tá? Eu acho que
hoje, e na temporada como um todo, tirando o Mundial de Clubes, né, que o Fluminense jogou pra caramba, eu acho que o geral do Bahia, o Bahia é mais time, o Bahia joga mais futebol do que o Fluminense. E levo isso em consideração, obviamente, porque a perda do Arias mudou sensivelmente. Só que eu acho que o Flu, para jogos de mata-mata, ele pode igualar, porque ele tem uma defesa, tem um zagueiro foda como o Thiago Silva, tem um goleiro foda que nem o Fábio, tem centroavante, seja o Everaldo, seja o Cano, que podem te machucar no final das contas, né? Que podem fazer gols. Então, eu acho aqui, eu vou colocar um favoritismo de 52-48 pro Bahia, mas muito igualado, tá? Acho que aqui o Fluminense passando não me chama, não seria nenhuma estranheza, pelo menos do meu lado aqui. Aqui sim. Aqui, apesar de eu achar que o Corinthians sofre muito não tendo o Depay, se não tiver o Depay, a maior chance é não ter o Depay. Não vai ter o Carrilho, né, que fica fora até o final da temporada. Aqui eu vejo um favoritismo do Corinthians. Acho que o Atlético Paranaense na Série B não tá bem. A sequência de jogos do Furacão é ruim na Série B. E o Corinthians, apesar do momento que não é dos melhores, com o Dorival, se você olhar a maneira geral das Copas, né, ou pelo menos na Copa do Brasil, o Corinthians é um outro time. E aqui eu acho que o Corinthians é favorito. Coloco aqui 65-35, talvez até um 70-30 pro Corinthians. E no fim, e decide em casa, né? O Corinthians decide em casa. Então aqui, ó, os times da esquerda abrem o confronto em casa. Então o Corinthians definindo em casa, isso tem um favoritismo muito mais forte. Então, eu vou colocar um 70-30 aqui pro Corinthians, mas respeitando porque o Corinthians não é como se o Corinthians fosse o melhor time do Brasil. Mas eu acho que o Furacão tá mal na Série B, né? Muito mal na Série B. Vasco e Botafogo. Aqui vejo favoritismo também, vejo o Botafogo favorito. Olhando o jogo do Campeonato Brasileiro e a sequência recente, vejo um Botafogo sensivelmente mais forte que o Vasco aqui. Acho que é clássico, obviamente isso iguala, mas acho que o Botafogo tem mais time, acho que o Botafogo tem mais elenco. E o Vasco, não sei se até lá ainda estará, acho que sim, se degladiando contra o rebaixamento ou perto da zona de rebaixamento. Então isso pode ser um impacto muito relevante para a competição nesse momento. Então, vejo o Botafogo favorito aqui nesse confronto, não tanto quanto Corinthians e Atlético. Colocaria um 60-40 para Botafogo e Vasco. Acho que o Botafogo vem bem forte para esse título da Copa do Brasil. Vamos ver, mas no final das contas é clássico, o Vasco pode igualar e no final das contas eliminar o Botafogo, certo? Lembrando aqui também o Fluminense decide em casa. E ao final, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Cara, aqui nós temos uma questão muito, muito razoável pra gente analisar esse favoritismo. Se esse jogo fosse há 2 semanas atrás, antes do confronto do Galo contra o Flamengo, eu te falaria que o Cruzeiro, e no momento que o Cruzeiro vivia também, eu te falaria que o Cruzeiro era amplamente favorito. Mesmo sendo um clássico. Naturalmente, o clássico já iguala, né? O clássico já naturalmente vai iguala os desiguais, como diz o poeta. E aí, e lembrando que no Campeonato Mineiro deu Galo, né? E aí, hoje, com as contratações que o Atlético Mineiro fez, tem que ver o negócio de Scarpa, né? Se o Scarpa vai sair, não vai. Mas com as contratações que o Atlético Mineiro fez, com um time mais estruturado que o Atlético tem hoje, com o fato do Atlético também ter um baita goleiro nos pênaltis como tem o Cruzeiro, aí eu acho que se iguala, né? Acho que, no fim, para um jogo de mata-mata, o Cruzeiro tem um puta goleiro nos pênaltis, é o Cássio. O Galo tem um puta goleiro nos pênaltis, que é o Everson. Os dois têm centroavantes que podem decidir jogo. O Galo tem, um camisa 10, o Matheus Pereira, que é o líder de assistências do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro pode ter na figura do Scarpa um cara que pode decidir jogo também. Os dois têm zagueiros que, podem fazer 2 confrontos fodas, né? A zaga do Cruzeiro jogando pra caralho, Fabrício e Vijalba. E a do Atlético, Lianco e Júnior Alonso fizeram os 2 jogaços contra o Flamengo. Enfim, eu juro por Deus, cara, aqui eu acho 50-50. Porque se fosse um jogo de Brasileirão, eu acho que talvez até no momento o Cruzeiro desse um passinho à frente. Mas mata-mata, aqui pra mim acaba ficando 50-50. Acho que é um jogo... eu respeito demais a capacidade de mata-mata dos jogadores do Atlético Mineiro. Óbvio, o Cruzeiro no ano como um todo jogou melhor do que o Atlético, se você pegar a temporada inteira, mas pra mim acaba ficando um jogo 50-50. Bota aí nos comentários, quero saber a tua opinião. Bom, meus palpites agora, tá?
Cruzeiro e Atlético Mineiro, cara, tá 50-50. O Cruzeiro tá melhor atualmente, mas o Galo também tem um timaço, é copeiro. Pô, ano passado chegou à final de Libertadores e Copa do Brasil. Esse ano ganhou do próprio Cruzeiro na final do estadual, se não me engano, né? Ou se não foi na final, foi na semifinal, não sei. Mas foi campeão estadual em cima do... ganhando ali ou do Cruzeiro ou do América Mineiro. Agora eu tô confuso. Mas sei que eliminou o Cruzeiro. Se não foi na final, foi antes. Passou por cima do Cruzeiro no estadual, no Mineirão, né? Então, tá 50-50, cara. Então, vou botar aí um pouquinho do que eu quero como desempate. Quero que passe o Galo. Então, 51-49 pro Galo passar. Corinthians e Atlético Paranaense. Corinthians, pô, muito superior ao Atlético Paranaense, mas muito superior. E o próprio CAP não tá dando a devida importância à Copa do Brasil, porque tá muito mal na Série B. Tá no meio de tabela da Série B. Quer focar na Série B para conseguir ganhar ali uma das 4 vagas e se classificar para a Série A no ano que vem. Entrou até com o time misto contra o São Paulo, se classificou, porém, né, apesar de, né, foi com o time misto. Fluminense e Bahia, eu acho o Bahia superior, mas eu tô vendo o Fluminense com um instinto copeiro, muito pelo Renato Gaúcho também, que tem esse DNA copeiro desde sempre, né? A gente viu no Mundial de Clubes aí, Copa do Mundo de Clubes. A gente já viu o Grêmio do Renato Gaúcho, o próprio Fluminense do Renato Gaúcho em outras vezes, chegando longe em competições de mata-mata, ganhando do mata-matas, né? O Renato Gaúcho tem esse DNA muito forte, então eu acho que pode ser um pouquinho ali vantajoso pro Fluminense ali, uma diferença ligeira, 55-45 pro Fluminense, mas tá bem apertado também. E aí eu falei que o Corinthians é muito favorito, né? Pra mim essa diferença é a maior, mais larga de todas, e só não é a mais larga em Botafogo e Vasco, a mais ampla, a mais distante de questão de favoritismo, por ser um clássico estadual, né? A gente sabe que em clássico as coisas se equilibram, né? O Fluminense durante muitos anos ganhou o Flamengo direto nos clássicos, né? Chega em final, o Vasco às vezes ganha do Flamengo, do Botafogo, que é melhor que ele, e pode rolar de tudo. O que a questão do mando de campo ali também pode influenciar. Mas, apesar do Botafogo estar com o mando de campo para decidir em casa o confronto, né? Então eu acho que, logicamente, o Botafogo é favorito. Tá ali bem à frente entre Galo e Cruzeiro e bem à frente de Fluminense e Bahia. Para mim, só não é o mais favorito de todos, porque tem o Corinthians como mais favorito ainda do que o Atlético Paranaense. Mas é o segundo time com mais favoritismo. Eu diria que o Botafogo contra o Vasco aí é papo de, sei lá, 60-40... 65-35, e o Corinthians é muito. O Corinthians vai pedir 80-20. Mas, antes que venha algum imbecil, algum chato de galocha nos comentários, ai, para de soberba, como rolou no outro vídeo aí, só porque eu falei que o Botafogo é favorito contra o Galo, coisa que todo mundo tá falando, qualquer um, contra o Galo, contra o Vasco, qualquer um que come de garfo e faca, sabe o beabá, e respira e anda ao mesmo tempo, tem noções mínimas de coordenação motora e de raciocínio lógico, entende que o Botafogo é favorito contra o Vasco. Qualquer um, né? Isso não quer dizer que o Vasco está eliminado já, que o Botafogo já passou. Não está. Eu já falei aqui várias vezes, o fato de ser um clássico equilibra as forças. Mas mesmo assim, o Botafogo, que era muito superior, discrepantemente superior ao Vasco tecnicamente, em questão de valor do elenco e tudo mais, o Botafogo, essa diferença se reduz um pouco por ser clássico, mas não reduz ao ponto de empatar. O Botafogo ainda é superior ao Vasco, mesmo sendo um clássico, mesmo que isso equilibre as forças. Então, eu botaria o Botafogo e o Vasco, vamos dizer aí, 60-40 pro Botafogo, e o Corinthians contra o Paranaense 65-35, vai. Cruzeiro e Atlético tá 51-49, Fluminense com o Bahia tá 55-45. Pra mim, passa Galo contra o Cruzeiro, Corinthians contra o Paranaense, faz a semifinal, daí passa o Galo pra final, Botafogo passa do Vasco, Fluminense passa do Bahia, Botafogo passa do Fluminense, que está vendo aí os últimos confrontos, também vai ser soberba agora, né? Falar que o Botafogo... relatar os fatos de que o Botafogo está a 9 jogos sem perder pro Fluminense, 8 vitórias seguidas, também é soberba agora, né? É soberba. Não é soberba, é só relatar um fato. Só pegar o histórico dos jogos e olhar os placares, né? O Botafogo tem favoritismo contra o Fluminense ultimamente, acho que passa o Fluminense, e aí, hipoteticamente, faria uma final contra o Galo. E final, a gente sabe que é Deus nos acuda, tudo pode rolar. Então,
Seria interessante, né? Uma reedição da final do ano passado. Uma reedição de Botafogo e Atlético Mineiro, final da Libertadores no ano passado. Tomara, né? Porque o Galo também é freguesaço nosso. Mas não posso falar isso porque se eu falar isso é soberba. Besteira do caramba. Bom, pessoal, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Bota aqui embaixo você. Gostou do chaveamento? Gostou do chaveamento? Gostou dos confrontos? Acha que dá pra ganhar a Copa do Brasil ou não dá? É favorito ou não é? Pra mim, favoritismo aí nessa Copa do Brasil é Cruzeiro e Botafogo. O resto aí corre por fora. O que você acha? Discorda de mim? Bota nos comentários aí. Só não vem chafar de soberba, tá? Porque isso é irritante. Tá bom? Tamo junto sempre. Até o próximo vídeo. Valeu. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste. É maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.